Olá, Sérgio Bernardo apresentando o vídeo Fundamentos. Então, vamos aos detalhes. Nós temos na cor vermelha os fundamentos, que corresponde à análise do sistema, a análise do contexto de atuação. Então, nós vamos nos situar que, no sentido de que os fundamentos da análise de sistemas são dependentes dos recursos que uma equipe precisa ter, precisa estar habilitada. Já vimos, que uma equipe precisa estar habilitada em tecnologias, padrões e artefatos. Então, nós começamos com a equipe, vimos que ela pode e deve ter uma estratégia de atuação explícita, possivelmente na forma de um canvas modelo de negócio, que vai incorporar como perfil um certo filtro de tecnologias, padrões e artefatos, constituindo o perfil da equipe para ela poder finalmente atuar em um contexto. Então, essa equipe devidamente preparada, munida de recursos, tendo uma boa formação tecnológica, subentende-se que tenha também uma boa formação de competências pessoais, Então, essa equipe procura um contexto de atuação que pode ser organizacional ou individual. Organizacional seria processo de trabalho numa empresa, numa instituição. Individual seria um software dedicado ao uso pessoal, individual. Então, a equipe procura o contexto para conseguir que algum cliente seja atendido. E esse cliente vai ter o seu modelo de negócio também, assim como foi sugerido que a equipe startup tenha o seu canvas modelo de negócio. Cada cliente dessa equipe vai ter o seu modelo de negócio, o canvas modelo de negócio, que é por onde começa o nosso trabalho neste semestre, incluindo a revisão que nós fazemos do material que vem de ES2. Então, vocês, as equipes deste semestre de ES3, já devem ter artefatos já definidos. Por exemplo, os requisitos, requisitos funcionais, pelo menos. E, possivelmente, a análise para a obtenção desses requisitos foi feita de uma maneira, de certa forma, implícita e não explícita. Neste semestre, nós vamos tratar o contexto de atuação e a análise do contexto de uma maneira mais explícita, ok? Como nós vamos ver. Então, o contexto de atuação é abordado como? Através de um Canvas Word. Vamos ver como que seria o Canvas, que seria o ponto de partida da análise. Começamos com o modelo do negócio, porque nós sabemos que o analista de sistemas precisa ter uma visão de negócio para, em função
da visão do negócio, ele tem condição de avaliar como tem que ser o software que ele vai construir. Então, nós temos aqui o modelo do negócio com as 9 áreas características que nós vamos trabalhar isso nas nossas aulas presenciais, contando com a autopreparação individual de cada um, mas com orientações específicas a partir do modelo de negócio. Então, um próximo exemplo, o Canvas Word Cliente, como que seria? Aqui, para chamar atenção, cada uma das 9 áreas do Canvas tem interrogação, que significa que precisamos responder às questões, às definições sugeridas em cada uma das 9 áreas do Canvas. De maneira mais concreta, um exemplo de Canvas, de uma cantina. Temos aqui as 9 áreas, mostrando os segmentos de clientes da cantina, que são indivíduos, casais que frequentam, famílias, aniversários, festas de aniversário, né? Grupos de trabalho, pessoas do trabalho que se reúnem. E para atender esses segmentos de clientes, nós precisamos definir propostas de valor, ou seja, o que é atrativo para os segmentos de clientes que sejam tão atrativos que eles sejam capazes de pagar pelas propostas de valor oferecidas. No exemplo da cantina, comida caseira, porções variadas, chopp, cervejas, refrigerantes, sucos, cartões de crédito, cartões de débito, vales de refeição. Então, colocamos isto como exemplo de definir, neste caso, sendo consultores aqui, consultores de negócio do nosso cliente, sobre o atendimento dos segmentos de clientes, a partir da identificação dos segmentos. Os canais se referem a como os clientes tomam conhecimento da cantina. E o relacionamento mostra como é o relacionamento. No caso, tem um horário das 8 às 23, o relacionamento pode ser presencial ou por encomendas. Para atender às propostas de valor é preciso ter atividades. Então nós colocamos aqui atividades-chave, as 3 áreas de uma cantina: atendimento, cozinha e depósito. Aqui, nesta área, nós colocamos os recursos principais: ambiente aconchegante, área interna para 30 pessoas, área externa para 50 pessoas. E quais parcerias são viáveis para a cantina? Parceria com a Atacadista Açaí e parceria com serviços de limpeza Limpa Bem. E concluindo, completando aqui embaixo, nós temos as fontes da receita ligadas ao cliente, né? Aos clientes atendidos que vão pagar pelo atendimento. Então temos aqui o recebimento de clientes e a estrutura de custos que vai bancar as atividades-chave, os recursos, né, que nós precisamos, que envolve pagamento de terceiros, pagamento de fornecedores, como o açaí, como serviços de limpeza. Então, está implícito aqui, é muito importante no Canvas Modelo do Negócio, que a estratégia de negócio
contemple uma condição em que a receita seja maior que os custos, né? Porque senão vamos trabalhar de graça, vamos pagar para trabalhar, temos que ganhar para trabalhar. Então, o recebimento de clientes tem que ser maior do que os custos. Então, vejam que aqui tem um resumo, em uma só página, nós temos um resumo da estratégia de negócio, que é o ponto de partida da nossa análise, a partir do contexto. O que mais? A partir das atividades-chave, nós podemos detalhar, devemos detalhar as atividades, como demonstrado aqui. Nas atividades-chave, nós definimos atendimento, cozinha e depósito. E aqui nós detalhamos as tarefas dentro de atendimento, as tarefas dentro de cozinha e as tarefas dentro de depósito. Por exemplo, em atendimento existe a tarefa registrar pedido, efetuar cobrança, liberar pedido e entregar ao cliente. Está sublinhado estão sublinhadas as tarefas que são consideradas na análise candidatas à informatização. Então, a tarefa registrar pedido vai ter uma tela chamada registrar pedido. Efetuar cobrança não precisa ser informatizada, porque é simplesmente uma operação manual, que é o manuseio das maquininhas de cartões de débito e crédito. Liberar pedido para a cozinha já tem que ter uma tela no futuro sistema de informação. Então já começamos a definir as prováveis informatizações, né, nas tarefas assim identificadas com essa necessidade. Entregar o produto ao cliente também é uma tarefa manual, não é informatizada. Na cozinha, apenas acessar o pedido é informatizado, está planejada como informatizável, né? E preparar alimentos, tarefa manual, e entregar ao atendimento também, assim como em depósito. Temos a tarefa pegar produtos, que é uma tarefa manual, registrar as retiradas, né, dos produtos que foram usados e, se necessário, emitir pedido. Se houver algum problema, resolver o problema e informatizar o registro de ocorrência. Então, resolver o problema e registrar a ocorrência. E temos aqui, completando o detalhamento das atividades-chave, o fluxo de execução, ou seja, as dependências entre as tarefas numa sequência, né? Então, a sequência é liberar pedido, acessar pedido, pegar produtos, registrar retiradas, emitir pedido, preparar alimentos, entregar ao atendimento e o atendimento entregar ao cliente. Temos uma alternativa para definir o detalhamento das atividades-chave, que é definir como um processo de trabalho. Então, temos aqui um processo que é um artefato que foi definido, desenhado com o software CMapTools, que já vimos que é opcional. Então, normalmente as pessoas podem fazer o detalhamento das atividades, como nós vimos anteriormente, na forma de texto, né? Mas, opcionalmente, podem ter o domínio desta ferramenta
Senma-Pituzzi fazia um artefato elaborando um processo de trabalho que tem aqui as áreas de atendimento, cozinha e depósito, e dentro de cada área as tarefas ligadas por uma linha com seta que indica a direção do fluxo de trabalho, né? E, consequentemente, a dependência. Então, por exemplo, aqui na cozinha, acessar o pedido é dependente de liberar o pedido da parte do atendimento e assim por diante. Então, existe aqui o fluxo de trabalho, as tarefas com destaque na cor são as tarefas identificadas como viáveis de informatização, como já vimos no artefato anterior. Aqui temos um exemplo de lógica de processo, que no depósito alguém vai pegar os produtos, que é uma tarefa manual, vai registrar as retiradas, né? E já é um sistema, né? Porque está identificado com uma cor diferenciada. Sendo uma tela do sistema, vai haver um processamento verificando se alcançou, se atingiu o ponto de pedido. Se atingir o ponto de pedido, vai emitir um pedido para o fornecedor. Emitir pedidos está com linhas pontilhadas, né? Porque é opcional. Pontilhado significa opcional. Se atingiu o ponto de pedido. E o fluxo volta para a cozinha, que tem os alimentos preparados e vai entregar ao atendimento, que vai entregar ao cliente, e assim se fecha o fluxo de trabalho, o processo de trabalho de uma maneira visual. Neste caso é um processo de trabalho, tá bom? E então já demos uma ideia do detalhamento deste conceito, né, que é contexto de atuação, lembrando que todos estes conteúdos que são acessados por estes links, eles estão disponíveis em material de aula para que vocês consultem e façam a autopreparação individual, tá bom? Todos estes conteúdos estão disponíveis em material de aula lá no Google Drive. Então, temos que o contexto de atuação requer análise do contexto, a gente chama de análise do sistema, né? A análise do contexto, que nós já acabamos de ver, ela tem algumas ferramentas básicas, que são estas: questionários, entrevistas e reuniões, que provavelmente vocês já viram em ES2. E temos também os conteúdos acessados por estes links. Então, temos um texto chamado A Técnica do Questionário, outro, Como Fazer uma Entrevista, e outro, Planejamento de Reuniões. Então, vocês poderão acessar estes detalhes de conhecimento, né, da análise do contexto, que constituem ferramentas para fazer a elicitação das histórias de usuário. As histórias de usuário, feitas com estas ferramentas que nós acabamos de ver, questionários, entrevistas, reuniões, e pode ser observações também, outros recursos, né? As histórias são obtidas pela análise de problemas e oportunidades, inicialmente, que conduzem para soluções e iniciativas, tá? Problemas e oportunidades têm também
um material de exemplo em duas formas, na forma de quadro e na forma visual do CEMAP-TUS. Então vamos ver na forma de quadro problemas e oportunidades na forma de quadro. Então temos aqui o contexto que se refere ao atendimento, à cozinha e ao depósito, e à análise. P se refere à identificação de problema ou a identificação de oportunidades. Então temos aqui o primeiro P com a sua descrição, né? A descrição do problema, outro P com a descrição de outro problema, uma oportunidade e outra oportunidade com a sua descrição. Então, a análise foi feita em termos de problemas e oportunidades com a descrição correspondente. Este é o formato de quadro. Daí nós temos o formato de CEMAP, que é produzido pela ferramenta CEMAP-TUS, ferramenta gratuita que nós já comentamos, um artefato na forma de um mapa mental, que faz o detalhamento na forma de árvore, da esquerda para a direita, mostrando atendimento, cozinha, depósito em geral, com o mesmo conteúdo do artefato anterior na forma de quadro. Aqui, as diversas descrições de problema, as diversas descrições de oportunidades, né, para cada área. Então, é uma maneira mais visual de elaborar a análise, fica fácil de compartilhar esta elaboração nas reuniões que a gente faz na equipe e com os usuários. Então, estes problemas e oportunidades conduzem para soluções e iniciativas, que também tem dois formatos. O formato de quadro tem o contexto, né, como atendimento, cozinha, depósito e eventuais problemas. A análise aqui é colocada em termos de soluções, com a letra S, e de iniciativas. Então, por exemplo, a primeira solução sugerida é gerar pedido de cliente. Então, soluções e iniciativas já constituem um embrião para os requisitos de software, que é a próxima etapa, tá bom? Só que a gente não espera chegar no projeto do software para pensar nos requisitos. A gente começa a pensar aqui nas histórias de usuário, na análise, na forma de problemas e oportunidades e soluções e iniciativas. Estas soluções e iniciativas são embriões dos requisitos. Aqui temos 3 soluções sugeridas e uma iniciativa sugerida, que é fazer uma função de estatísticas de consumo. Então temos essa análise de soluções e iniciativas para o atendimento, cozinha e depósito. E se der problema, uma solução, que é resolver o problema, e uma iniciativa, que é registrar a ocorrência. Da mesma forma, nós podemos ter no formato visual como um mapa mental, e aqui nós temos o mapa mental da cantina, aqui demonstrando uma separação por área. Nos artefatos anteriores, nós colocamos na mesma página as 3 áreas da cantina. Aqui nós exemplificamos uma separação, uma área em cada página. Então, esse é um critério prático, né?
de saber o que a gente coloca numa página. Quando um artefato não vai caber numa página, a gente subdivide esse artefato, como nós fizemos aqui. Então, decidimos colocar cada área em uma página diferente, porque ele ocupa mais espaço. Então, nós temos aqui, no atendimento, definição de histórias de usuário na forma de necessidades. Por exemplo, necessidade de gerar pedido de cliente, necessidade de consultar pedidos do cliente, alterar status do pedido, e uma sugestão que num fonte diferenciado, estatística de consumo, que foi classificado como uma iniciativa, né? Não é exatamente a solução de um problema. Ele não é derivado de um problema definido. Ele surgiu como uma ideia de aprimoramento, de um auxílio adicional. Então, temos aqui as necessidades, detalhando histórias de usuário, né? E aqui, conceitos ligados às necessidades. Neste caso, damos destaque para o pedido do cliente, que é um conceito candidato a ser uma entidade de banco de dados, com outro conceito, que é recebimento de valor, que não está destacado como candidato a ser uma entidade do banco de dados, porque é apenas um conceito, uma competência do usuário. Quando se fala em competência do usuário, nós temos uma maneira de avaliar a competência do usuário, que está aqui em cima, definidas as competências com a palavrinha chá, que quer dizer C, conhecimento, H, habilidade e A, atitude. Então, vejam que nós estamos trabalhando com o usuário, ou com os usuários, buscando obter deles a identificação de suas necessidades, que a gente chama de histórias de usuário. Agora, se o usuário é completamente ignorante, ele não vai ter competência para dizer o que ele precisa. Então, eventualmente, por isso eu coloquei aqui o chá das competências em linha pontilhada, que significa que isto é opcional, nem sempre é viável, nem sempre é interessante e necessário avaliar as competências do usuário. Mas, como ele precisa ter um mínimo de competência para, digamos assim, em conjunto com o analista, identificar suas necessidades, definir suas histórias, né? Então, geralmente convém avaliar as competências do usuário. Então, neste exemplo, ele tem que conhecer os produtos da cantina, ele tem que conhecer vales de refeição, ele tem que ter habilidade para usar máquinas de cobrança e que atitude ele tem que ter para fazer um bom trabalho, atenção sustentada. Então, esta técnica de análise de competência com o acrônimo, isto se chama um acrônimo, né? Uma palavra formada das iniciais. No caso de conhecimento, habilidade e chá. É um acrônimo, ele pode ser uma ferramenta para a gente avaliar e até providenciar um treinamento dos usuários para que eles alcancem o nível necessário para, em conjunto com os analistas ou com o analista, ter a competência para dizer
o que ele precisa no software a ser desenvolvido. E é interessante que o tratamento das competências, ela pode ser feito em parceria com recursos humanos, no caso de uma empresa. Tá? Então, se trabalhamos numa empresa, é quase que certo que ela tenha uma área de recursos humanos. Então, recursos humanos têm a incumbência de dar treinamento para os funcionários. Então, o analista de sistemas pode identificar competências necessárias e, eventualmente, se as competências estão insatisfatórias, fazer uma parceria com recursos humanos para que recursos humanos providenciem o tratamento necessário para que os usuários alcancem o nível necessário para uma participação efetiva na análise que vai definir as histórias e, consequentemente, os requisitos do software. Tá bom? Então, vimos como trabalhar as histórias e vamos completar com os conceitos de dependências, porque nós vimos que a análise do contexto com esses instrumentos, questionários, entrevistas e reuniões, a análise elicita histórias de usuários, como já vimos, e elicita também conceitos de dependências. Porque, vejam, na análise de um contexto, nós como analistas, precisamos assimilar o vocabulário dos usuários, o vocabulário do contexto. Então, nós temos aqui também a opção de organizar o vocabulário na forma de um mapa conceitual. Tá? E esse mapa conceitual, ou outra forma de definição de conceitos e dependências, vai ser o embrião da modelagem de dados lá no projeto de software. Então, assim como as histórias são embriões dos requisitos lá no projeto de software, os conceitos de dependências são também embriões para a modelagem de dados. Então, temos como exemplo aqui conceitos e dependências na forma de uma tabela, né? A gente chama de quadro. Então, temos aqui conceitos e dependências no exemplo da cantina. Então, temos aqui a sequência numerada dos conceitos envolvidos no trabalho, naquele contexto do usuário. Por exemplo, temos os conceitos tipo de cliente, cliente, tipo de produto, produto, tipo de pedido, pedido, item de pedido, tipo de fornecedor, fornecedor, tipo de material e assim por diante. E é interessante fazer uma análise do que depende do que. Por exemplo, o cliente depende do tipo de cliente. O pedido, um exemplo melhor. O pedido, ele depende do 5 e do 2, ou seja, o pedido depende do tipo de pedido e depende do cliente. É lógico que o pedido do cliente depende do cliente. Então, vejam que estas ligações são uma informação preliminar para a modelagem de dados, ok? E os detalhes principais mostram os atributos principais que vão facilitar a modelagem de dados lá no projeto do software. Vai facilitar inicialmente o modelo conceitual. E temos como alternativa fazer na forma de mapas conceituais, tá?
E como que seria o exemplo da cantina? Seria assim, utilizando o conceito de mapa conceitual, nós usamos a técnica de primeiro definir uma lista dos conceitos, né? A gente chama de estacionamento, baseados numa pergunta focal, que neste caso é: quais conceitos são necessários para a gestão da cantina? Então temos aqui uma lista, e quando ela é colocada na forma de dependências, né, com as linhas e as setas, ela assume o nome de esqueleto. A gente faz um esqueleto inicial dos conceitos, mostrando as interdependências, que são os relacionamentos, que são, como eu disse, um embrião do modelo entidade-relacionamento, só que partindo de conceitos mais genéricos. Nem todos os conceitos tratados na análise serão entidades do banco de dados. Então, a gente faz uma primeira versão só como conceitos, depois uma próxima versão com entidades identificadas. Então, os conceitos têm cantos arredondados, as entidades têm cantos retos, né? Então, aqui já temos uma definição de entidades candidatas ao banco de dados. Percebe como a gente faz uma aproximação gradual à modelagem de dados a partir da análise do sistema, mesmo antes de chegar no projeto do software. E aqui a gente vai aprimorando o mapa conceitual até chegar numa definição dos dados e informações. Por exemplo, o cliente ele tem a informação tipo. Informação é composta de dados, né? Então temos aqui o tipo, que pode ser individual, casal, grupo ou anônimo. O número do cliente, o nome, o endereço. O endereço é um outro exemplo que diferencia dado de informação. Então, o endereço é uma informação que é composta de um conjunto de dados. Começa sendo composto pelo logradouro, que por si mesmo também é uma informação, porque vai ser composto do tipo de logradouro, que pode ser rua, avenida ou alameda, mais o nome do logradouro, mais o dado número, o dado complemento, casa, apartamento, bairro, que é um dado, cidade e estado. Então temos aqui a informação e endereço. Então este é um mapa conceitual que pode ser uma ferramenta visual para a gente elaborar os conteúdos do modelo conceitual já no projeto de software, ok? Então vejam que conceitos de dependências são o aproveitamento do vocabulário do usuário, que nós não conseguimos trabalhar as histórias de usuário sem conhecer o vocabulário usado naquela área, naquele contexto. Então, a partir desta análise que chega no ponto culminante como soluções e iniciativas, essas soluções e iniciativas se tornam requisitos de software, funcionais e não funcionais. E esses requisitos de software, que é o passo 4, está em amarelo, é o nosso próximo vídeo, tá bom? Então vamos ficar por aqui. Definimos quais são os fundamentos, né, da análise de um sistema,
que é dependente de recursos como tecnologias, padrões e artefatos que são agregados como perfil de uma equipe que vai trabalhar um contexto de atuação para produzir soluções e iniciativas que vão ter como instrumentos, como ferramenta, um sistema de informação, um software que vai ser produzido lá no final, né? Então vemos que o projeto de software propriamente dito é a última coisa a ser feita. Antes disso, tem muita coisa da qual ele depende, por isso que é importante a gente conhecer a sequência das dependências, tá bom? Então vamos ficar por aqui até o próximo vídeo. Muito obrigado.